Você sabe a que se refere a Lei número 11.340? Pouca gente conhece pelo número, mas o nome é bem conhecido e não só no Brasil, mas no mundo inteiro. A Lei Maria da Penha, decretada pelo Congresso Nacional e sancionada em 7 de agosto de 2006, foi criada em homenagem à história de Maria da Penha Maia Fernandes. Após ter sofrido agressões do marido durante 23 anos, Maria o denunciou e fez nascer uma das leis consideradas entre as mais avançadas do mundo no combate à violência contra a mulher. Hoje nós vamos conhecer um programa de extensão aqui da Universidade de Passo Fundo que atende e dá apoio a mulheres que passam por situações como a de Maria da Penha. Apesar da Maria da Penha estar em vigor há 12 anos, a violência contra a mulher ainda traz dados assustadores a cada ano. Mais de 1 milhão de mulheres são vítimas de violência doméstica no país, segundo dados do IBGE. Quer saber mais sobre esse assunto? Então fique com a gente, porque o programa está só começando. O programa de extensão Projur Mulher e Diversidade tem como foco atender as mulheres em situação de violência de gênero, doméstica, familiar e filhos. Para conversar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio a coordenadora do programa, a professora doutora em Direito, Josiane Petri Faria. Mas antes disso, confere aí uma reportagem produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo em parceria com a UPF-TV. Não foi a primeira, né? Ele já havia me agredido 2 vezes antes, de forma, digamos, mais leve. E essa foi muito grave e ainda teve um detalhe muito importante que foi na frente dos meus filhos. Na época, eles tinham 13 e 5 anos de idade. O ciclo da agressão ele não termina no ato, né, da agressão física, né? Ele continuou ao longo desses quase 3 anos, né? Via mensagens, eu continuava sendo a louca, né? O primeiro passo é a denúncia, seja ela através de uma denúncia anônima, que qualquer pessoa pode fazer, como através da procura mesmo da vítima pelo plantão da Polícia Civil ou a Delegacia da Mulher. Nesses casos é feito o boletim de ocorrência, essa vítima ela é atendida por uma assistente social. Após essa verificação primária, nós verificamos se ela deseja ou não as medidas protetivas, tendo em vista que a medida protetiva é um pedido da vítima, que é encaminhado ao Poder Judiciário. Tanto a agressão física quanto a agressão psicológica, elas trazem um impacto muito importante na questão da subjetividade da mulher. Porque é como ela começa a entrar num ciclo, e a gente vai falar, quando a gente fala de violência contra a mulher, a gente vai falar de um ciclo que é muito complexo e difícil de se romper. E impacta na subjetividade dela, na possibilidade dela de romper mesmo com isso e poder, enfim, se empoderar e poder sair dessa condição, né? É muito difícil. A demora, desde o ato que tu faz o BO, né, no dia da agressão, até o outro dia, tu tem que passar para o corpo de delito, né? No meu caso foi à noite, então eu tive que esperar amanhecer o dia para poder ir para fazer no corpo de delito, para tu ter as provas realmente do que tinha acontecido, né? É tudo um desgaste emocional e psicológico imenso, assim, que até hoje eu tento me recuperar, eu e meus filhos, né? A mulher que vive uma situação de violência, seja ela qual for, ela precisa encontrar nesse percurso, né, uma rede de apoio que é fundamental para ela seguir forte e se fortalecendo, porque a justiça, a questão mais legal, ela é uma das vias para a gente poder amparar essa mulher, né? Mas a gente precisa pensar no acolhimento que a gente vai dar para essa mulher, na possibilidade dela encontrar uma estratégia de se reinserir socialmente em contextos que ela foi abandonando por conta dessa violência. Sim, existe muita burocracia e às vezes a demora na feitura de uma perícia, enfim, faz com que esses procedimentos demorem um pouco em chegar ao Poder Judiciário, bem como dentro do próprio Judiciário e do Ministério Público até o oferecimento da denúncia, isso tem um trâmite às vezes um tanto demorado. Porque, infelizmente, nós, como servidores públicos, sofremos muito com a falta de pessoal, a deficiência de recursos humanos. Isso faz com que, por exemplo, a Delegacia da Mulher conte hoje com cerca de 3.000 inquéritos policiais. É horrível falar isso, né? A pessoa precisa ter coragem para fazer uma denúncia quando ela foi vítima.
Mas infelizmente é a realidade não só do nosso país, mas da humanidade, digamos assim. É difícil reconstruir, gente, não é impossível, mas é um trabalho lento, um trabalho do dia a dia, né, de recuperação mesmo. Oi, professora, tudo bem? Tudo bem, Viviana. Já vamos de saída fazer uma correção, né? Hoje o Projur não atende mais só as mulheres, é isso? Exatamente. O programa este ano, né, completa seus 15 anos, então, de existência, e veja que ele é anterior à Lei Maria da Penha, como você mencionou antes. A Lei Maria da Penha tem 12 anos de vida, né, no Brasil, e a Universidade de Passo Fundo já trabalha com essa missão desde o ano de 2004, né? Esse programa, ele iniciou ainda um projeto da Faculdade de Direito, que sim, no início ele prestava atendimento jurídico a mulheres em situação de violência e a seus filhos, mas somente aquelas mulheres que passavam pelo acolhimento da casa que o município mantém, né? A partir do ano de 2010, o Projur passou então a atender toda e qualquer mulher que se sentisse numa situação de violência, não só doméstica e familiar, mas qualquer cenário de violência de gênero, incluindo essas, né, que são as mais comuns ou as mais noticiadas. E a partir do ano de 2017, nós passamos a atender também todas as demandas decorrentes da diversidade sexual. Josi, nesses 15 anos de história, né, o projeto testemunhou talvez algumas transformações em relação ao combate da violência contra a mulher ou mesmo os cenários de violência contra a mulher. O que é que o programa pôde testemunhar nesse tempo e que afetou a própria forma como o programa acontece, o público que ele atende, além dessa transformação de público pontualmente que tu já comentou? Então, começando pelo que não se modificou, né? Nós não tivemos uma queda no número de violência contra a mulher e recebemos ainda o impacto de toda a violência sofrida diante do preconceito, da discriminação, da não aceitação do direito à diversidade sexual. A partir desse cenário que não se modifica, mas que se acirra cada vez mais, ou seja, a violência vai se tornando cada vez mais visível e, por consequência, mais difícil de aceitar ou de você passar por ela sem se incomodar com isso, porque os casos eles vêm a público, eles são noticiados pelos veículos de comunicação, pelas redes sociais, enfim. O projeto sim teve que ir se adaptando, porque observa, né? Durante esse período, nós tivemos a Lei Maria da Penha. Durante esse período, nós tivemos a qualificadora do feminicídio, que hoje as pessoas dizem, não aconteciam tantos casos. Aconteciam, é que nós não tínhamos como catalogar, como fazer uma estatística, porque não tinha previsão legal para isso, né? A disforia de gênero deixou de ser uma doença e passou a ser uma condição do sujeito, então, ou seja, não existe nada mais de anormal, se passou a permitir, não é, a modificação do nome no registro civil sem haver necessidade de um processo judicial. E a partir daí, como é que a gente faz, né? A universidade vai se adaptando, vai percebendo que não é só no seu grande campus, aqui no campus central, na região de Passo Fundo, não é? Que a gente enfrenta esse problema. Aí o projeto abriu em Soledade, abriu em Sarandi, de acordo com a demanda que esses municípios vieram nos trazer. E a partir daí a gente percebeu que se não diminuem os casos de violência, não adianta só nós trabalharmos no enfrentamento, ou seja, né, colocarmos como nosso foco principal o atendimento, o acompanhamento jurídico quem que processual. Já sofreu a violência. Justamente. Então nós reforçamos a partir de algum tempo, né, atrás, todas as questões de prevenção à violência. E para isso passamos a contar essencialmente com as parcerias, mas mais ainda com o nosso público discente, ou seja, os nossos acadêmicos. Josi, tu traz tantos elementos e eu fui anotando aqui tantas perguntas para te fazer. Talvez a primeira delas e a mais óbvia, a violência contra a mulher. Há muito tempo a gente vem falando sobre isso, né? No mínimo 12 anos, que é o período que a lei, publicamente, né, de uma maneira mais ampla, menos velada talvez, né, que é o período que a idade que a lei tem. E os casos não diminuíram. Não há uma redução de violência contra a mulher efetiva ou, embora
a gente possa sentir uma redução, mas como as mulheres se sentem mais à vontade para se manifestar, o número de registros cresce. Existe uma relação entre esses dois momentos, né? A redução da violência e o aumento do número de registros, ou não? Não há nenhuma redução e há o aumento do número de registros. Como é que a gente mapeia isso? É difícil o mapeamento dos casos, né, de violência doméstica ou familiar contra a mulher, porque você tem uma cifra escondida aí. Porque a maioria dessas situações acontecem protegidas, né, pela intimidade dos lares. Então não é como você vê um assalto à mão armada na rua ou um homicídio que você encontra vestígios, não é? Esses casos não acontecem na rua, o que nos leva a uma conclusão de que a grande maioria de nós tenta se socorrer ou se proteger dentro de casa. Né? Então, a gente trabalha em colocar grades, em ter monitoramento eletrônico, cercas elétricas, mas no caso da mulher, o que tem se mostrado mais perigoso não é a rua. Não que ela não seja, ela é. Mas uma cultura, né, limitadora de direitos faz com que a gente não se sinta à vontade para sair à noite, para ir a determinados lugares, porque nós sabemos que nós somos mais suscetíveis. Infelizmente, a vida na rua é mais perigosa ainda para nós. Os dados estão aí para comprovar isso. Exatamente. Mas, no caso da mulher, ainda mais que a rua, os lares, as casas, são os locais ainda mais perigosos. Os principais agressores de nós, mulheres, ainda são homens da nossa convivência, ou homens que fizeram parte da nossa convivência. É diferente de uma violência comum ou de uma violência de massa. Você não tem onde se proteger. Então, há necessidade, sim, de uma mudança de comportamento. Sim, porque se tu é atacado na rua, tu se esconde dentro de casa, então. Justamente. Mas e quando tu é atacado dentro de casa, tu não vai pra rua, não tá dentro de casa, tu vai pra onde? Sim, e a própria intimidade, a questão da privacidade, faz com que você, por vezes, tenha dificuldade de provar uma determinada agressão ou que as pessoas se sintam, né, não confortáveis de ser testemunhas de algum fato, de se meter na vida das famílias, né? Só que já ficou comprovado ao longo do tempo, né, que assim como você não admite que alguém seja espancado na rua, você não pode admitir que isso aconteça dentro de uma casa, sobretudo de uma casa que você conheça. Isso você não está ajudando ninguém, você só está fazendo com que aquela família permaneça num cenário prejudicial. Uma outra questão que vem na tua fala e que me parece muito importante é a questão de gênero, né? As discussões de gênero, elas estão acontecendo, ainda bem, cada vez mais. E essa mulher, que é a mulher transgênero, eu não sei se eu posso dizer assim, mas essa mulher que é a mulher transgênero e que é mulher e que ganha um registro de nome, sem precisar de um processo judicial, ela sofre a violência por ser mulher e por ser transgênero? Sim. Duplamente? Duplamente. Observa como é uma realidade realmente difícil, porque nós não temos só mulheres trans, né? Nós temos homens trans, mas os códigos para você se apresentar na sociedade, você passa mais despercebido se você é um homem trans. Se você é uma mulher trans, tem muito mais exigência de como você deve se comportar, o tipo de roupa que você deve usar, que as críticas são maiores em relação à sua voz, ao seu comportamento, à sua profissão, se você usa mais ou menos acessórios. Então, a discriminação é ainda maior em relação às mulheres trans. E elas se queixam extremamente disso. Bom, agora nós vamos para um rápido intervalo. Eu sei que o assunto está interessante, mas antes vamos conferir o depoimento da Marina, que é aluna e participante do projeto. A gente costuma fazer atendimentos. Nossos atendimentos aqui são mediante boletim de ocorrência, mas também nós fizemos atividades fora daqui de dentro. Por exemplo, nós costumamos fazer muitas formações. Nós temos uma parceria com a Caritas,
Essas formações são feitas nos bairros Áquia e Valinhos ou em outras cidades aqui perto, por exemplo, Carazinho. E nessas formações nós vamos até essas mulheres porque muitas vezes elas não sabem identificar o que é uma violência doméstica, o que é um relacionamento abusivo. Então nós vamos a esses lugares para repassar informações para que fique mais fácil de identificar, para que elas consigam chegar até nós. Eu lembro do primeiro caso que eu atendi aqui, das minhas primeiras semanas que eu cheguei e eu fiquei bem chocada porque essas mulheres chegam até nós todas machucadas e elas contam as histórias delas. Lembro que nos primeiros atendimentos eu tinha que me segurar para não chorar. E hoje em dia eu já consigo olhar para aquela situação de fora assim e dar um apoio maior. Eu acho que eu cresci muito nesse sentido. Estamos de volta com Universidade Aberta. O tema de hoje é um programa de extensão que busca atender e orientar mulheres em situações de violência. Estamos aqui no estúdio com a coordenadora do projeto, a professora doutora em Direito, Josiane Petri Faria. Mas antes você confere os números dessa triste estatística da violência contra a mulher. É o nosso quadro Fique Sabendo. Entra ano, sai ano e a violência contra a mulher não diminui. Em 2018, 536 mulheres foram vítimas de agressão física a cada hora. 12 milhões e meio de mulheres sofreram algum tipo de ofensa verbal, como insultos, xingamentos ou humilhação. E essas agressões têm cor e idade. Mais de 42% das mulheres agredidas têm entre 16 e 24 anos e 28,5% são negras. Além disso, 22 milhões de brasileiras com 16 anos ou mais relataram ter sofrido algum tipo de assédio, seja no trabalho, no ônibus ou andando na rua. E normalmente o agressor está muito próximo da vítima. 76,4% das mulheres relataram que o agressor era alguém conhecido. Professora Josiane, eu fico aqui, a gente fica olhando esses dados e se assustando, mas tu fizesse um comentário, né, sobre a idade, né? Por que a maioria que aparece é dos 16 aos 24? Porque são as que denunciam. São as que denunciam. Dentro desse perfil ou desses perfis, né, de mulheres, porque hoje a gente não pode mais falar simplesmente em violência contra a mulher, história da mulher e nos incluirmos todas numa única categoria, né? Uhum. Nós somos diferentes entre nós mesmas, né? E aí você percebe uma dificuldade de denúncia das mulheres do meio rural. Uma dificuldade de acesso que nós temos a essa população, uma cultura ainda muito mais fechada, muito mais centrada, né, no patriarcalismo, ou seja, uma cultura patriarcal associada a um poder, a um comando do dinheiro por parte do homem. A dificuldade de acesso dos órgãos de proteção, então Polícia Civil, Polícia Militar, para chegar até esses espaços, ela se deslocar, às vezes dificuldade de comunicação meramente, um telefone às vezes se torna complicado. As mulheres com mais idade, então, ou seja, a gente vê uma maior ainda dificuldade de denúncia das mulheres a partir dos 40 anos, hoje, né, com 40 anos, mas sobretudo aquelas que hoje têm mais de 50 anos. Por quê? São aquelas mulheres onde a cultura vigente, né, na época em que elas eram consideradas, pelo menos juridicamente, jovens, né, ainda era da invisibilidade da violência contra a mulher. A aceitação dessa violência, né, de que é normal, de que não tem nada de mal, de que a vida é assim mesmo e de que você tem que aguentar e que isso faz parte, né, da nossa própria natureza, o ceder e o aceitar, né? E veja, Marlene Maria da Penha tem 12 anos. 12 anos para uma mulher que hoje tem 24 anos, quer dizer que ela estava entrando na adolescência e tinha toda a campanha midiática em torno da Lei Maria da Penha.
é outra cultura que passa a se gerar. Então, sim, as mulheres que mais denunciam são as mulheres dentro dessa faixa etária. Até 24, 26 anos de idade são as mulheres que mais denunciam. A gente observa e dos nossos atendimentos no Projur, a gente percebe muitas vezes, né, que mulheres com mais idade sofrem violências muito graves e às vezes não por um membro da família, mas mais de um, mas tem todo um drama, né, para fazer essa denúncia, por se sentir culpada por uma desagregação familiar ou por entender que de alguma maneira teria contribuído para ter sido agredida. Ou seja, é difícil de mudar esse comportamento ou essa compreensão do mundo, mas a violência sim acontece e acontece em larga escala, também em mulheres com mais idade. Josi, todos os institutos mostram estatísticas assustadoras. Elas podem ter variações entre si, os lugares do mundo podem, mas elas todas são assustadoras. Mas eu fico com a impressão, te ouvindo falar, de que nós nunca vamos conseguir mapear a realidade na sua profundidade, quer dizer, ter uma noção total da realidade, porque a gente tem esse mundo velado, né, que não permite que as estatísticas sejam fiéis ao que acontece, elas são muito piores. Quando se fala de violência contra a pessoa, é muito difícil você ter uma segurança de que exatamente o número de casos que vieram a público é o mesmo número de casos que de fato aconteceram. Quando se trata, né, de violência contra as minorias políticas, ou seja, um público vulnerável, idoso, mulher, criança, né, toda a comunidade que se identifica com uma diversidade sexual, você ainda, né, tem uma maior dificuldade de encontrar. Quando se trata de violência que acontece, né, na privacidade, mais difícil ainda. Mas a partir do momento, e você falou isso muito bem, que a gente teve a Lei Maria da Penha, a gente teve uma mudança de comportamento, porque essa lei trouxe outros mecanismos de proteção, trouxe a ideia de credibilidade, né, na justiça, de que se você buscar, você não vai ser julgado, você não vai ser culpabilizado, de que você pode procurar ajuda, que existem mecanismos que podem te proteger. E é isso que a gente precisa. Uma lei não vai resolver uma situação, uma política criminal, uma política punitiva não vai exterminar com a situação de violência, mas é que a partir de então você pode desenvolver políticas públicas e outras ações ainda de enfrentamento, de conscientização, de sensibilização. Bom, nós tínhamos antes um público bem claro, recortado, que eram as mulheres, né? Mas o mundo vem fazendo outras leituras e as pessoas, hoje é permitido que as pessoas sejam o que elas querem ser, o que elas sentem, como elas se sentem, elas têm que ser respeitadas na sua natureza. E esse público cresceu, né? As questões da diversidade sexual e identidade de gênero estão aí para mostrar que existem outros cenários. Como é que o projeto chegou nesses outros cenários? Esse projeto, o projeto que hoje se transformou num programa, né? Porque nós somos sediados na Faculdade de Direito, é um programa da Faculdade de Direito, mas com parceiros, né? Com professores colaboradores da FAC, o curso de Artes Visuais, professora Mariane Sbeggen, o EFCH, a professora Patrícia Ketzer. Então, ou seja, nós não conseguimos mais trabalhar sozinhos, né? E nós chegamos a isso a partir da própria universidade. Essas demandas da diversidade sexual, elas foram chegando, elas foram se apresentando para as unidades e na época, a nossa hoje reitora, né, a professora Bernadette, era vice-reitora de Extensão e Assuntos Comunitários e passou a organizar, ou vamos dizer assim, a colocar em comunicação grupos dentro da universidade que poderiam lidar com a questão da diversidade que estava chegando. O projeto, que hoje é um programa de novo, né, enfatizando, não tem condições ainda de atender toda a diversidade, mas nós, de imediato, desde que nós entramos nesse grupo da diversidade na universidade, de se pensar, de se conversar, de se teorizar sobre, nós entendemos que nós não podíamos ficar simplesmente refletindo ou escrevendo sobre isso, que nós precisávamos agir, né? A partir daquela ideia de indissociabilidade, né? De ensino, pesquisa e extensão.
Então, desde 2017, o projeto disse, não, neste momento nós podemos atender a demanda da diversidade sexual. Nós já trabalhamos com as questões relacionadas a gênero e a diversidade, né? De gênero, de expressão de gênero, identidade de gênero, é uma pauta do Projur e nós vamos assumir, né? Então, ou seja, foi acontecendo, mas a partir de um impulso da própria universidade. Josi, as questões sobre diversidade sexual e identidade de gênero ganharam muito espaço publicamente nos últimos anos, né? E elas têm aparecido de forma bastante contundente, né? E eu acredito como parte do nosso desenvolvimento como sociedade. Mas estamos vivendo um momento no Brasil e no mundo onde essas questões aparecem, vêm à tona de novo, mas sobre outros olhares, né? Inclusive olhares questionadores do que é certo, do que é errado. Qual é o impacto que esses discursos podem ter legalmente nessas discussões e mesmo na convivência, no nosso cotidiano? Bom, é evidente que discursos contrários, eles fazem parte de um processo democrático e eu não me atreveria a me opor a essas discussões, né? O que se não pode perder de vista é de que nós não podemos fatiar, né, o conhecimento científico. Então, eu impulsiono determinadas áreas da ciência, elas chegam a determinados resultados, aqueles que podem, teoricamente, se transformar em produtos, eu aproveito, todo o resto eu esqueço. A partir do momento que uma área da ciência, né, evolui, as outras acompanham, ou seja, o conhecimento, ele permeia, né? Então, não é possível se negar que toda a pesquisa que a medicina, que a neurociência vem desenvolvendo, as ciências humanas tenham que rejeitar, tenham que esquecer. Isso é conhecimento sério, isso é conhecimento validado, está aí. Você pode até não gostar, mas é necessário que seja respeitado. É a mesma coisa com relação aos direitos humanos. Olha quantos anos, séculos já se passaram da Declaração de Direitos Humanos. E ainda hoje tem pessoas que se opõem à questão dos direitos humanos. Como dizia o Paulo Carbonari outro dia, acho que até mesmo aqui na UPF TV, tem coisas que não cabe a nós aceitar ou não aceitar, não nos diz respeito. E os direitos humanos são uma delas. Ou seja, isso precede a nossa conformidade ou não, porque existem, porque estão nas bases da nossa construção social. Então, eu não posso, a partir daí, estabelecer ou fragmentar, catalogar as pessoas entre os humanos e os menos humanos, né? E os pontos que nos fazem humanos é justamente aquilo que a gente tem para contribuir com a comunidade que a gente vive. E se você quiser apagar quem as pessoas são ou como elas querem ser ou como elas se mostram, quem perde somos todos nós. Bom, agora nós vamos conferir quais foram os aprendizados que o programa proporcionou para a Lília e que ela levará tanto para a sua vida profissional como pessoal. O projeto me ensinou, basicamente, não só a parte positiva do direito, mas também a parte pessoal, né? Toda essa gama de atendimento que a gente faz aqui nos fortalece como pessoa para que a gente possa levar daqui adiante como fazer o atendimento, como receber as vítimas e como isso abrange não só a questão acadêmica, mas também pessoal, de que a gente precisa olhar além do indivíduo e a mulher principalmente na sua complexidade. O mais difícil do projeto é romper as barreiras do julgamento. No momento que você pega um atendimento aqui no Projur, você pensa como seria se você estivesse no lugar dessa pessoa. E é automático que 1000 julgamentos te venham na cabeça. Mas aí é importante pensar que por trás de aquela pessoa existe toda uma estrutura, né, familiar, pessoal,
E, enfim, a batalha foi mais minha do que delas, e elas me ajudaram muito mais nesse sentido do que eu a elas. Josi, muito obrigada pela tua participação. É um tema intrigante, importante, diz respeito a todo mundo, né? E eu espero poder voltarmos aqui para falar um pouco mais sobre o projeto. Muito obrigada pela oportunidade nesses 15 anos, né, de Projur Mulher e Diversidade, nós termos espaço para poder falar dessas questões que talvez nos provoquem ruídos, que não sejam as questões mais agradáveis de serem ditas, né? Mas a gente precisa falar sobre, a gente precisa pensar sobre, para que a gente possa promover transformações sociais, né? Bom, e você pode assistir às nossas reportagens no site nextjor.com.br e os nossos programas na íntegra estão disponíveis no canal do YouTube. Estaremos de volta na semana que vem com outro projeto ou pesquisa aqui da universidade. Eu espero você. Até lá!